A minha intenção nesse vídeo é abrir uma conversa sobre as várias maneiras como o enunciado atividade aparece em diferentes situações, em diferentes contextos, em diferentes campos de práticas e de discursividade. Não é muito longe de todos nós, a qualquer momento, falarmos em atividade de alguma coisa. Então, por exemplo, atividade artística. É muito comum falar em atividade artística. E a atividade artística sempre nos remete a uma certa ideia de vários tipos de ações, de produção de alguma coisa que reconhecemos como uma obra de arte. Assim como atividade pedagógica. E isso nos leva a pensar em um conjunto de ações e práticas que estejam ligadas a um processo formativo, processo educacional. É muito comum também o uso de uma certa ideia de atividade profissional. Então, a gente é capaz de ler ou, numa conversa com outro, falar da atividade do médico, a atividade de um enfermeiro, a atividade de um educador físico. E aí, esse enunciado acaba nos levando a pensar de que uma certa profissão ele tem um conjunto de ações e de práticas que são mais ou menos vinculadas àquela identidade profissional. Há muitos outros lugares onde o tema da atividade acaba sendo utilizada. E qualquer um deles vai sempre nos remeter a pensarmos que ele está sendo usado para tratar de alguma coisa que se vincula a uma prática, a uma ação de alguém ou de um coletivo que esteja num campo produtivo específico. Só que esse campo produtivo específico, ele é muito amplo. Atividade artística, atividade pedagógica, atividade profissional, não obrigatoriamente remetem aos mesmos sentidos. Não obrigatoriamente adquirem as mesmas significações, mas todas remetem a estarmos falando de processos de produção de alguma coisa. Há alguns campos de discursividade sobre as práticas que trabalham com a noção de atividade de uma maneira mais restrita e outros de uma maneira mais ampla. Isso quer dizer que a palavra atividade em si, ela não carrega obrigatoriamente um único tipo de sentido, a não ser num discurso muito definido, muito normatizado, que queira dar um único conceito a esse enunciado da atividade. Mas, do ponto de vista da vida real, por mais que tenta se enquadrar num único conceito, a vida real mostra que isso é impossível. Há uma complexidade muito maior das formas de ocupação desse enunciado na vida real, nas formas pela qual elas vão se engravidando pelas próprias existências nas suas práticas que dizemos que são atividades de alguma coisa. E é nessa direção que a gente vai abrir uma conversa de um primeiro reconhecimento necessário. Qualquer que seja esta forma de engravidamento, ela sempre vai estar remetendo a um tipo de prática de indivíduos ou de coletivos que estão articuladas no que nós genericamente poderíamos chamar o mundo do trabalho. Então, a atividade artística, atividade pedagógica, atividade profissional e qualquer outro conjunto de atividades,
elas estão emergindo num território da existência que nós poderíamos dizer que é o do mundo do trabalho. E ao ser do mundo do trabalho, ele carrega em si algumas características que são importantes da gente poder olhar, de poder falar de uma maneira mais clara, mais explícita sobre isso. O mundo do trabalho, ele é, de uma certa maneira, visto e muito falado em diferentes épocas, sempre com uma certa noção de uma característica intencional humana. Ou seja, o mundo do trabalho é um mundo carregado de intencionalidades, no qual o homem, como um ser que pode se debruçar sobre si mesmo enquanto natureza e sobre o que ele faz das coisas em torno dele, ele é um ser que tem uma característica muito especial em relação aos outros, que é o de carregar uma intencionalidade nos seus atos produtivos. Então, o mundo do trabalho humano, ele acaba, em diferentes épocas, sempre sendo tratado como esse mundo das produções materiais ou subjetivas, em que o homem está implicado, enquanto humanidade, com a produção de coisas que carregam algum grau de utilidades para esse mesmo produtor. Essas utilidades elas podem ser mais instrumentais ou não obrigatoriamente mais instrumentais, como, por exemplo, fabricar uma ferramenta que lhe permite matar um animal para comê-lo. Isso tem uma instrumentalidade muito intensa. Mas fabricar uma obra de arte já entra num grau de polêmica de o que é mesmo a utilidade da arte. Ela tem uma utilidade instrumental ou ela está ligada às possibilidades de expressões simbólicas humanas e que não são obrigatoriamente tão instrumentais assim. Então, o mundo do trabalho, ele é um mundo que, sempre que pensado, ele acaba remetendo exatamente a esse território. Esse mundo da produção, que homens e mulheres estão absolutamente vinculados e que, de uma certa forma, é algo absolutamente fundamental e necessário para a própria produção de si, homens e mulheres, e do mundo aonde habitamos. Isso quer dizer que o mundo do trabalho ele também traz uma conversa importante, que é uma conversa de que não há uma ruptura entre natureza e cultura. Na realidade, como dizia Paulo Freire, tudo é cultura. A própria visão do que é natureza e o próprio meio onde estamos inseridos, segundo Paulo Freire, é cultura. Então, aqui mesmo nesse vídeo, quando eu olho o quadro que está aqui atrás, ou a parede onde ele está pendurado, Paulo Freire diria que tanto a parede quanto o quadro são cultura, né? Isso é engraçado para muita gente, mas é interessante, porque é como se ele dissesse, olha, não existe isso de que há uma contradição entre natureza e cultura. Na realidade, o Paulo Freire diria que tudo que está em torno de nós já é uma produção de uma certa humanidade. E nessa direção é sempre cultura, porque ele é carregado de universos simbólicos, valorativos que a própria humanidade desenha neste mundo. Uma montanha, por exemplo. Uma montanha não é natureza nesse sentido genérico. Ela é cultura, porque dependendo do mundo e da humanidade onde ela está inserida, uma montanha ela pode ser uma morada dos deuses, então ela não é uma simples montanha, né? Ou para nós hoje uma montanha, em muitas situações, é uma reserva de minerais. Nesse sentido é que Paulo Freire diz de que não tem essa ruptura entre nós, que somos cultura,
e a montanha que é a natureza. Ele diria, não, tudo é cultura, né? Nessa direção, o mundo do trabalho é algo que é atravessado por tudo isso. E que, de uma certa maneira, é sobre ele que nós vamos conversar para tentar verificar como é que esse tema do enunciado atividade, nessas diferentes formas de engravidamento, ela pode ser pensada por nós para nos levar a fazer um aprofundamento da conversa quando a gente usa esse enunciado atividade. O que é mesmo que estamos querendo dizer? É algo mais instrumental? Ao querer dizer esse algo mais instrumental, como uma certa habilidade que alguém pode ter para produzir alguma coisa, será que nós estamos eliminando uma certa alma não instrumental dessa atividade instrumental? Ou seja, por mais instrumental que a atividade seja, será que ela perde essa construção de ser também uma prática de si, de quem a está produzindo? De que ela seja carregada como prática humana, como prática produtiva humana em diferentes dimensões? É sobre isso que nós vamos poder pensar para poder elaborar de uma certa maneira uma discussão mais aprofundada sobre esse tipo de enunciado.